te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Então, a gente vai tentar entender um pouco o que o Senhor tem para trazer para nós dentro desse texto e outros textos separados. Mas veja, Deus fala para a gente sair. Saia. Diga comigo assim, saia. Saia. É para a gente sair. Sair do que é maldito. Amém, igreja? Amém? Amém. Saia do que é maldito. Posso ouvir um amém? Amém. Saia do que é maldito. Saia para o novo de Deus na sua vida. Saia para entrar na vontade do Pai. Você está entendendo? Então assim, saia. Deus dá um comando, uma ordem, saia. E aí ele diz para Abraão, vamos lá, ele diz para Abraão, sai da terra, sai da parentela e sai da casa do teu pai. E aí ele fala, de ti farei. Diga comigo assim, de ti. De ti. Amém? Aponta o dedo lá para cima. Faz uma curva, põe no alto da sua cabeça e fala assim, é comigo. É comigo. Amém? Não é para o teu irmão, é com você, né? Então vamos fazer aquilo que o nosso apóstolo, né, tem nos ensinado. Não seja o crente pá, seja o crente inchada, né? O que é o crente pá? A palavra vem e fala assim, né? Ah, esse aqui é para Sara lá no fundo. Ah, esse aqui é para o Ricardo lá do outro lado. Ah, essa aqui é para o Raul lá na escada. E não tem nenhuma palavra para você. Agora, o crente inchado, como é que é o crente inchado? Opa, isso aqui é para mim. Opa, isso aqui também é para mim. Opa, isso aqui também é para mim. Então é com você. Deus está falando com você, amém? Amém. Deixa Deus falar com o teu irmão, mas você tem que receber a sua parte. Então aqui nós entramos dentro de uma palavra em que o Senhor fala, sai da terra, sai da parentela e sai da casa do teu pai, porque a promessa é tua. A promessa não é do outro, a promessa é tua. Sai porque a promessa é tua. E sai para que você seja abençoado. E aí nós precisamos entender a diferença entre a vontade absoluta de Deus e a vontade que Deus permite. Ei, preste atenção. Existem vontades, tudo passa pelos olhos de Deus. Existem vontades que não é aquilo que Deus planejou para você, mas é aquilo que você se enrolou. E Deus começa a tentar cuidar de você, e você passa então a viver dentro de uma vontade permissiva, em que algumas coisas dão certo e outras não. Agora, quando a gente está dentro da vontade absoluta de Deus, a gente começa a ver a mão de Deus sobre a nossa vida e as coisas fluírem, porque a palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor, elas correm e te alcançam. Glória a Deus por isso. Bem? Então nós precisamos entender que até aqui Abraão está dentro da vontade absoluta. Até o versículo 3 ele está dentro da vontade absoluta. Vamos aprender com Abraão para que a gente venha entender os erros cometidos nos dias de hoje. Então veja que com Abraão até o versículo 3 está ótimo, porque está tudo certo, a promessa de Deus. Quando entra no versículo 4, vamos ler o versículo 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Para aí, só até aí tá bom. E Ló foi com ele. Gente, Ló é família ou é parente? Parente. No contexto de Abraão, Ló é parente. Veja, a nossa família, né, é você, o seu cônjuge, os seus filhos. Os filhos, o pai e mãe, isso é família. O resto é parentela. A gente não pode ignorá-los, mas existem promessas que são só para a nossa casa. A nossa parentela a gente ama, né? Não tem como você se casa, não tem como você deixar de amar o seu pai ou sua mãe, os seus irmãos da parte do seu pai e da sua mãe, e aí vem primos,
tios, e aí toda a parentela. Mas você tem que entender que existem promessas que fazem parte da sua família, e que você tem que trazer essa promessa para a sua família. E aí você precisa aprender a viver essas promessas. Aqui Abraão, a partir do versículo 4, Abraão, ele passa a viver uma vontade permissiva de Deus. Preste atenção nisso. Quando você faz algo que Deus não mandou você fazer, e você faz, não sei onde que eu disse isso, mas não vai cair um raio na tua cabeça. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Quando você faz algo que Deus não quer que você faça, não vai cair um raio na sua cabeça. Aí cai um raio, quem os fiozinhos de cabelo fala, tá bom, Senhor, não é assim que acontece. Mas o amor de Deus não diminui por você. Amém? Não diminui. E esse amor de Deus que não diminui, Deus ele continua cuidando de você, mesmo que você esteja fazendo aquilo que Ele não queria que você fizesse. E aí Ele procura então contornar essa situação. Aí eu quero te chamar a atenção para Ló. O sobrinho de Abraão vai. Ló foi. A gente entra dentro da vontade permissiva. Qual é o final de Ló? Diga comigo assim, qual é o final de Ló? Qual é o final de Ló? Cutuca seu irmão e fala assim, você sabe? Mas tem que cutucar, cutuca o irmão do lado aí, você sabe? Você sabe? Tem gente que não cutucou, cutuca, vai. Cutuca o outro aí e fala, você sabe? Você sabe? O que ele falou? Não falou, cutucou também, né? Qual é o final de Ló? Ele acaba lá no finalzinho, para a gente não entrar na história de Ló. A mulher dele se torna uma estátua de sal. As filhas dele, preste atenção, passam a ter intimidade de mulher com homem, passam a ter relação sexual. As duas filhas têm intimidade com o pai. E dessas duas filhas nascem duas nações, os Moabitas e os Amonitas. E essas duas nações, mais para frente, passam a guerrear contra Israel. Isso é o final de Ló. Isso é o final de Ló. E aí eu quero que você, daqui para frente, você comece a entender um pouco a parte daquilo que a palavra tem para nós hoje. Quando você vê, imagina Abraão vendo seu sobrinho, porque Abraão assistiu tudo. O que será que passava na cabeça de Abraão quando ele começou a ver o seu sobrinho caminhando cada vez mais para longe daquilo que Deus tinha dado para ele? Porque a promessa era dele. Posso ouvir um amém? Amém. Bata no seu peito e fala assim, a promessa é minha. A promessa é minha. Agora a promessa sendo minha, a palavra de Deus fala assim, que quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. A responsabilidade de Ló, a responsabilidade espiritual na vida desse homem era de Abraão. Abraão era o responsável. E aí você precisa primeiro aprender a ter conduta e vida com Deus. Amém? Amém. Para daí então você aprender a lidar com aqueles que estão em volta de você. Não adianta você querer fazer algo de bom para o outro se você ainda não está em pé. Então você precisa estar em pé. E aí é o seguinte, quando alguma coisa dá errado, e você está caminhando com Deus e dá errado, não diga que Deus não te avisou. Isso é uma mentira do diabo. Deus foi muito claro com Abraão. Sai da tua terra, sai da tua parentela, saia da casa do teu pai. E levou o sobrinho. Estava muito claro. Mas ele leva. Então não diga que Deus não avisou. Ló é parente. Você não sabe que Ló é parente? Esse final de semana aprendi com a Thalita, né? Não vou falar toda a frase, mas é mais ou menos assim. Como é que é? Que é um balão.
Você não sabe que Ló é parente, né? Imagina Abraão fala: Senhor, eu vou levar Ló. Aí Deus vira para você quer um balão? Eu já não disse para você que não é para você levar. Se você leva, você entra dentro da vontade permissiva. Tudo bem até aí? Amém. Amém? Sensibilidade espiritual não é sensibilidade emocional. Ei, presta atenção. Eu entendo o mundo espiritual e vejo o que está acontecendo no mundo espiritual. Tenho que ter sensibilidade, discernimento, buscar conselho em Deus para tomar as decisões da minha vida. Isso não tem nada a ver com sensibilidade emocional. Tudo bem? Então vamos comigo no Evangelho de Marcos. Vamos lá rapidinho. Segundo livro do Novo Testamento, Marcos, capítulo 5, versículo 18. Marcos, capítulo 5, versículo 18. Quem encontrou, diga célula. Participe de uma. Marcos capítulo 5, versículo 18. Diz assim, olha, uma outra citação aqui. Preste atenção. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos o que? Se maravilharam, se admiraram. Amém? Amém. Se nós olharmos esse homem que a Bíblia fala como endemoniado de Gadareno, e nós olharmos o sobrinho de Ló, nós vamos entender que Ló quis ir com seu tio, assim como o homem liberto queria ir com Jesus. Você consegue entender isso? Só que Jesus, ele não estava ligado ele não estava ligado à sensibilidade emocional. Abraão estava ligado ao seu emocional. Jesus estava ligado ao espiritual. Sensibilidade espiritual não é sensibilidade emocional. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então aquele homem vem até Jesus, porque qual é o contexto dessa história? Ele é liberto, as pessoas expulsam Jesus do lugar, está todo mundo expulsando, o rapaz está vendo. Ele está vendo. Ele está ali diante das pessoas que moram com ele está vendo as pessoas mandarem Jesus embora, e ele está ali grato por tudo aquilo que Cristo fez por ele, porque teve um encontro com Deus ali naquele momento. E ele está vendo o seu Senhor indo embora e fala: eu quero ir com você. E Jesus fala assim: não, volta para a tua casa e conta tudo o que aconteceu. E esse homem passa então a falar daquilo que aconteceu para 10 cidades. Ele passa a ser um instrumento de Deus naquele lugar, porque Jesus estava ligado à vontade absoluta. Dá para entender o que eu estou dizendo a vocês? Aí eu olho para Ló e vejo, se Ló ficasse com seu avô, pai de Abrão, ele estaria dentro da vontade absoluta de Deus. Ló, junto com seu tio, ele passa a estar dentro da vontade permissiva de Deus. E a vida continua. A vida continua. A gente comete os nossos erros, as nossas decisões erradas, nós tomamos atitudes fora do conselho de Deus, e a vida continua. Aí, por favor, não entra com essa frase de que Deus sabe. Deus sabe o que eu estou passando. Eu estou errado, mas ainda não é tempo de se consertar. Ainda não estou dentro do tempo. Não existe isso. Sabe o que existe? Um encontro verdadeiro com Deus e uma vontade absoluta do Senhor sobre a tua vida, em que você então é resgatado. Deus te resgata da maldição. Ele tira você da maldição para você começar a caminhar debaixo de bênção. Aquela história de maldição, ela é arrancada da tua vida, e você passa a viver um tempo de bênção. E Deus fala assim: sai da terra, sai da casa do teu pai, sai da tua parentela, porque eu farei de ti. A bênção é sobre a tua vida, a promessa é sobre você.
E você tem que aprender a viver essa promessa do Senhor sobre você. Então saia da vontade emocional para entrar na vontade absoluta de Deus. Saia pela fé. Saia para que você venha receber a bênção do Senhor. Saia da maldição. Seja uma bênção. Posso ouvir um amém? Amém. Seja uma bênção. Vamos lá, vamos voltar lá para o Antigo Testamento. Vamos para Êxodo, capítulo 13. Êxodo 13. Dá bem no comecinho da Bíblia. Êxodo capítulo 13. Glória a Deus. Coloque a mão nos seus ouvidos, coloque assim dos dois lados. Coloque os dois ouvidos, assim. E diga assim comigo, diga: Deus, abra os meus ouvidos espirituais, em nome de Jesus. Diga: Senhor, dissipa toda surdez, tira toda maldição dos meus ouvidos e dos meus pensamentos, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, Êxodo capítulo 13, versículo 17. Olha que interessante, gente. Vamos para uma outra geração. A gente está na geração de Abraão, vamos para a geração de Moisés. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Preste atenção, Deus mandou o povo pelo caminho mais longo. Tinha um caminho mais curto. Diga comigo assim: tem um caminho mais curto. Mas o problema é que muitos de nós, ou quase 100% de nós, não estamos preparados para andar pelo caminho mais curto. Por isso que uma das virtudes do Espírito Santo é a paciência. É a paciência. E você precisa entender que a paciência, ela anula um demônio chamado impaciência. Se nós pudermos dar nomes a demônios, a gente pode dizer que tem um demônio que se chama impaciência. Se o Espírito Santo traz sobre a sua virtude paciência, então você tem que entender que tem um demônio que se chama impaciência. E nós precisamos ter paciência, porque quando Deus nos dá um caminho longo, e aí tem um tal do questionamento: nosso Deus é um Deus de já. Posso ouvir um amém? Amém. Mas não significa que Ele vai te entregar já. Aí você dobra o joelho e fala: meu Deus, eu sei que o Senhor é um Deus de já, então me dá agora. E Deus fala: não vou te dar agora, porque está muito rápido. Se eu te entregar agora, você vai se arrepender e vai voltar para o Egito. Eu tenho que primeiro entrar dentro do seu coração para que você possa receber. É igual namoro. Ei, preste atenção, é igual namoro. Eu tenho procurado ensinar os jovens da igreja: antes de você assumir um compromisso de namorar, conheça a pessoa. A gente tem pedido para você: corteje. Não é melhor você cortejar, ver se a pessoa tem os seus mesmos propósitos, metas, objetivos de vida, se a pessoa de fato quer o que você quer em comum, e depois você assume um compromisso, do que você começa a namorar e depois você se relaciona, a sua alma liga a alma da pessoa, e aí você percebe que não tem nada a ver com você e você já está enrolado. Não é mais fácil você cortejar? Por que você não ouve o que a gente fala? Então corteje, dê um tempo de cortejo, aprenda, conheça a pessoa. Não tenha pressa. Deixa o caminho mais longo, é um caminho aperfeiçoado por Deus. Posso ouvir um amém, os solteiros? Amém. Glória a Deus. A geração de Moisés, preste atenção, pode deixar as crianças aí, preste atenção, vamos lá. A geração de Moisés foi contaminada pelo paganismo. Eles viveram 4 gerações dentro do Egito. Imagina, vamos colocar um exemplo bem absurdo, vamos colocar uma coisa bem absurda. Nós não somos, por exemplo, da crença do candomblé. Nós não somos, tá? Não somos, né?
Não vamos falar deles, da crença, mas